Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, eu tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e também tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui mais uma vez no nosso devocional da Palavra do Senhor e eu tenho certeza que você não clicou nesse vídeo em vão e que Deus tem uma palavra pro seu coração, então fique até o fim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Deixa seu like, curte aí, porque quando você curte, você tá dizendo pro YouTube que o vídeo é bom e assim o YouTube vai poder entregar para mais pessoas. E fique até o fim para ouvir aquilo que Deus deseja realmente te entregar. No nosso devocional de hoje eu vou estar lendo uma passagem que é muito conhecida, que é sobre o momento em que Eliseu aumenta o azeite da viúva, que fica lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? O que tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois ela, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Somente até aqui. Irmãos, essa é uma passagem que é muito conhecida, que ela vai nos dizer que havia uma mulher, que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. E essa mulher perdeu o seu marido, ele havia morrido. E o credor foi até a casa dela pegar os 2 filhos que ela tinha como forma de pagamento, para eles serem escravos. Não basta ela ter perdido o seu marido, ainda chega alguém querendo levar os seus únicos filhos. Pensa no desespero dessa mãe, dessa mulher. E a palavra vai nos dizer que no momento em que isso acontece com aquela mulher, a primeira coisa que ela faz é ir até o homem de Deus, que é o profeta Eliseu. E ela vai até o profeta Eliseu pedir uma ajuda a ele. E o profeta Eliseu diz a ela: o que você tem em casa? Então a mulher precisou refletir o que ela tinha na casa dela. E o que ela fala para Eliseu? A tua serva não tem nada. Nada a não ser uma botija de azeite. Mal aquela mulher sabia que daquela botija de azeite ela iria viver o maior milagre dela, e que além dela ter para pagar a dívida, ela ia ter para viver, para se sustentar pelo resto de suas vidas. Então, muitas das vezes, aquilo que você tem olhado e falado: isso não é nada, eu não tenho nada, eu tenho apenas uma botija de azeite. Deus manda te dizer que é através dessa botija de azeite que você vai viver o seu milagre, que você vai ver a multiplicação do Senhor na sua vida. Aquilo que para você é nada, nas mãos de Deus se torna tudo. Mas o que você precisa fazer? Assim como essa mulher fez, entregar ao Senhor e confiar de que Ele vai multiplicar, de que Ele vai prosperar, de que Ele vai fazer por você. Se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E a palavra vai nos dizer que a mulher, ela primeiro dá o passo dela. Ela sabe para quem recorrer. Quando o momento difícil chegou ali, ela foi até o homem de Deus. E quando ela chega no profeta Eliseu, ela abre
pro profeta Eliseu tudo aquilo que tá acontecendo. Ela é sincera com ele, ela não tem vergonha de falar: profeta Eliseu, eu não tenho nada, eu tenho só uma botija de azeite. E Eliseu dá uma ordem àquela mulher: vai até a tua casa, fecha a tua porta, você e os teus filhos, e pede, né, primeiramente, várias vasilhas, né, para os seus vizinhos. Você vai levar essas vasilhas para dentro do seu lar, vai fechar a porta e vai despejar o azeite que você tem na sua botija. E ele não disse àquela mulher o que iria acontecer, ele apenas deu essa ordem. E eu quero dizer para você que aquela mulher pediu para sua vizinhança vasilhas. Eu não sei quantos vasos ela pediu ali para aquela vizinhança dela, a palavra não vai nos dizer, mas o profeta disse para ela pedir muitos vasos, e essa mulher começa a pedir vaso. Imagina, é muito humilhante, né? Às vezes eu falo o processo, a gente não entende o processo. Imagina aquela mulher batendo de vizinhança em vizinhança: me empresta um vaso, me empresta um vaso. Quantas pessoas devem ter questionado aquela mulher? Quantas pessoas não sabiam que aquela mulher estava precisando de dinheiro, que aquela mulher mal tinha condição de comprar azeite? Por que ela estava pedindo vaso emprestado? Mas aquela mulher, ela ouviu o que o profeta Eliseu disse e fez aquilo que o profeta disse. Ela estava pedindo azeite. E o que Deus falou fortemente comigo? Que muitas das vezes a gente vai ter que ser humilde. Aquela mulher foi humilde. Ela foi humilde, obediente à ordem do profeta do Senhor. E muitas das vezes nós ficamos questionando a Deus: pra que pedir vaso? Mas eu tenho uma botija. O que eu vou fazer com essa botija? Me explica, Senhor, qual que é o próximo passo? Mas Deus manda te dizer: dá o primeiro passo, que eu coloco o chão. Tem muita gente querendo ver o chão para depois pisar. E se Deus tá te falando hoje, pede o vaso, que o azeite eu multiplico. Não fique querendo entender a lógica de Deus, porque aquilo que Deus faz não está ligado à lógica humana. Deus primeiro ele faz e depois ele explica. Ele não precisa te explicar todos os detalhes. Você que precisa posicionar, você que precisa ter uma ação, você que precisa agir diante da ordem do Senhor. E aquela mulher fez exatamente o que o profeta Eliseu disse. Ela saiu pedindo os vasos. Às vezes aquela mulher recebeu muitos não. Às vezes aquela mulher foi humilhada. Muitos riram da cara dela. Às vezes muitos emprestaram e falaram: essa mulher tá louca, mas vou emprestar. Não acreditaram nela. Então não precisa de ninguém acreditar em você, não precisa de você contar os detalhes daquilo que Deus está operando na sua vida. Faça em silêncio. Faça em silêncio. E as pessoas, quando Deus começar a fazer um milagre na sua vida, as pessoas vão ficar se questionando: poxa, como que Deus multiplicou esse azeite? Como que essa mulher saiu dessa situação? O nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, porque milagre a gente não explica, milagre a gente vive. E Deus, ele fala que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Então, quando Deus operar o milagre na sua vida, as pessoas vão ficar assim, sem entender. E você vai poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. E o que eu acho interessante nessa passagem é quando o profeta manda ela entrar para dentro da casa dela com os 2 filhos dela e fechar a porta. Nós precisamos entender que muito dos milagres que Deus quer operar na nossa vida vai ser no oculto, entre você e Deus. A palavra fala: entra no seu quarto, fecha a porta e ora. As pessoas não precisam de saber dos seus problemas. As pessoas não precisam saber das suas necessidades. É você e Deus. Então ela entra na casa, fecha a porta e faz exatamente como o profeta disse. Ela deita a botija de azeite que ela tem, a única botija, e ela, sem saber o que será que vai acontecer. O que vai acontecer quando eu virar essa botija nesse vaso? A mulher não tinha nem noção do milagre que ia acontecer. Então pensa, no momento em que ela estava pedindo os vasos, se aquela mulher teve fé, ela pegou muitos vasos. Então o milagre dela foi grande. Foi difícil bater de porta em porta? Foi difícil pegar vaso em vaso? Foi. Mas se ela foi realmente com fé, ela encheu a casa dela de vaso e o milagre dela foi grande. Porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai depender da sua ação. Vai depender do quanto você quer. Quanto maior você quer, maior vai ser o seu milagre. E aquela mulher está lá com a botija de azeite, despejando o azeite sobre os vasos. O azeite era multiplicado no momento em que
ela transferia da botija pro vaso. O azeite não multiplicava no vaso e o azeite não multiplicava na botija. Era na transferência. Então, quando você estiver fazendo aquilo que Deus te ordenou, a multiplicação vai acontecer. Não tenha medo, não retenha. Se aquela mulher retesse aquele azeite na botija dela e falasse: você tá louco, profeta Eliseu? Eu não vou despejar esse azeite, a única coisa que eu tenho, não basta o credor querer levar meus filhos, você quer que eu acabe com o resto do azeite que eu tenho dentro do meu lar? Aquela mulher não reteve, ela teve fé, ela deu o azeite dela totalmente ao Senhor, porque ela teve fé de que aquele azeite, algum milagre iria acontecer. Enquanto a mulher despejava o azeite, ele ia multiplicando. E a palavra vai nos dizer que todos os vasos foram cheios. E o vaso que estava na botija, ele permaneceu cheio. Além do vaso dela, os outros vasos que ela pediu emprestado foram todos cheios. Esse será o milagre que Deus fará na sua vida. E aquela mulher encheu todos os vasos. Pensa que maravilha, ela olhando, os filhos dela olhando, o quanto ela ficou emocionada, o quanto ela ficou feliz, o quanto ela ficou surpresa, porque acredito que nem ela imaginava que todos aqueles vasos seriam cheios, mas ela viveu o milagre dela. E a palavra vai nos dizer que ela volta novamente ao profeta Eliseu para dizer o que aconteceu. Muitos de nós, quando recebemos as nossas bênçãos, a gente se afasta da presença do Senhor. A gente não volta para ouvir a voz de Deus. Aquela mulher voltou para ouvir do profeta. E agora, profeta, o que eu faço da minha vida? O que eu faço com esses vasos? E o profeta novamente falou com aquela mulher: a gente tem que ouvir, pedir a ajuda de Deus quando a dificuldade chega, mas a gente também tem que ouvir a Deus quando a bonança chega. A gente jamais deve parar de procurar a Deus, jamais deve parar de procurar profetas de Deus, pastores, de estar na igreja, de estar na presença do Senhor, renovando, conhecendo a palavra, alimentando nosso espírito, buscando o direcionamento do Senhor. Porque se aquela mulher não voltasse até o profeta, ela poderia ter feito outras coisas com o vaso, ela poderia ter esbanjado aquele milagre que o Senhor deu, mas ela falou: não, eu vivi esse milagre, eu escutei o homem de Deus, agora eu vou até novamente o homem de Deus para ele me instruir o que eu vou fazer, porque eu não quero fazer nada com as minhas mãos, nada do meu jeito, eu quero seguir aquilo que Deus me ordenou. Então, que você possa sempre buscar em Deus direcionamento, não queira fazer nada do seu jeito, nada com as suas mãos, sempre buscar em Deus direcionamento, sabedoria. E aquela mulher voltou, e o profeta Eliseu disse a ela: agora pega todos esses vasos com esses azeites, né? Pega todo esse azeite e vende, paga o credor e viva do resto. Será que quando o momento difícil tá chegando na sua vida, você tá sabendo em quem recorrer? Ou será que você tá indo para sua vizinhança, para os seus amigos, para o Facebook, para os seus parentes? Ou será que você tá indo para procurar ajuda em quem realmente tem um conhecimento da palavra de Deus, em quem realmente é usado por Deus? Será que você tem procurado em Deus a ajuda que você tanto tem precisado? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito além do que você pediu. Aquela mulher queria somente o dinheiro para pagar o credor. E Deus deu o dinheiro do credor e deu dinheiro para ela viver, ela e os filhos dela, o resto da vida. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o ama, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. Então crê, porque aquilo que Deus tem para você é muito além do que você pode imaginar. Então, olha que palavra grandiosa para servir de testemunho para a minha vida, para a sua vida. O Deus que você serve é Deus grande, mas para que os milagres dele aconteçam na sua vida, para que você receba a cura, a libertação, a restauração, Deus poderia ter feito de outra forma, poderia, com uma simples palavra, mas Deus tem a forma dele de agir. Não basta nós entendermos, nós temos que ser obediente a Deus, a voz de Deus. Às vezes Deus queria tratar ali com aquela mulher, queria ver a fé daquela mulher, queria tornar aquela mulher mais humilde no processo dela pedir os vasos. Deus tinha a forma, Deus tem a forma de trabalhar com a gente, cada um de uma forma, e não basta nós entender, basta a gente confiar, se posicionar e agir de acordo com a ordem, de acordo com a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, no momento em que você estiver
transferindo aquilo que você tem, por mais pouco que seja, porque aquela mulher achou que aquela botija era nada, mas através daquela botija, Deus fez um milagre, Deus multiplicou, Deus aumentou o azeite. Então, às vezes, você tá olhando para algo na sua vida ali, não sei, no seu casamento, pro seu marido, pros seus filhos, pro seu trabalho, tá dizendo, isso não é nada, não, isso não é nada, mas Deus te diz, através desse nada aí, eu vou mudar, eu vou aumentar, eu vou multiplicar. Pode não estar sendo nada hoje, mas amanhã você vai ver. Porque quando você me entregar tudo, você vai ver isso aumentar, isso multiplicar. Porque não é sobre você, não é sobre o azeite, é sobre Deus. Então creia, confia no Deus que você serve, seja obediente a Ele, busque sempre direção de Deus para você viver os maiores milagres. Todas as passagens bíblicas que a gente vê milagres sendo realizados, eu falo na vida física, na vida espiritual, em todos os sentidos da vida. Primeiro a gente tem que ouvir as instruções de Deus, ouvir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, para a gente viver os maiores milagres. A gente tem que consultar a Deus. Então que você entenda isso, que primeiro Deus quer que você ouça Ele, que você obedeça às ordens dEle, que você obedeça às instruções dEle, para você viver o seu milagre. E quando o seu milagre chegar, não deixa de ouvir, não deixa de buscar e não deixa de consultar a Deus, porque aquela mulher, ela pagou o credor e viveu do resto do azeite. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você não seja feliz só agora, mas por toda a sua vida. Então creia e receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Eu espero vocês. Tchau, tchau.